Queridos irmãos, nós estamos aqui fazendo mais uma live, hoje um pouquinho diferente, porque estamos aqui diretamente da cidade de Deltona. Deltona. E aqui para Orlando 1h pouco, né? 1h pouco. 1h pouco, e mais ao norte, né? E onde mora nosso querido irmão Kevin, esse irmão, né? E a esposa Patrícia. E nós estamos muito alegres porque justamente nesse momento estão vários irmãos do Brasil atuando em Porto Rico, porque é de Porto Rico, né? E lá nós já temos 15 jovens, adolescentes também, trabalhando ali, a comportagem está em pleno vapor. E foram alguns irmãos do Brasil para ajudar, e também daqui da Flórida, né, dos Estados Unidos, foram para lá e estão fazendo uma força-tarefa. E temos já uma família que quer reunir com a igreja e dando apoio total. Nós temos, graças ao Senhor, esse trabalho através dos adolescentes está sendo muito eficaz, né? As pessoas estão ficando impressionadas com o testemunho, né, com a transformação, né, desses adolescentes, com imersão na palavra, né, amor pela palavra profética e grito de guerra, e a mudança na vida das pessoas, das crianças é impressionante. Então isso está trazendo assim um testemunho muito forte, né? Então nós queremos que logo em breve nós teremos um testemunho forte lá em Porto Rico, e nossa expectativa é de que Porto Rico possa gerar também muitos ceapistas, comportores, né, não só para trabalhar em próprio Porto Rico, e também possam ter mão de obra para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Amém. E ao meu lado está o Caio, né, que ele é responsável junto com outros irmãos pela obra aqui nos Estados Unidos. Está presente vários irmãos, Wanda, né, eu já falei do Kevin, e outros irmãos estão aqui. Então eu quero que, né, o Caio apresentasse um pouco a ele mesmo e também, né, rapidamente alguma coisa que eu falei sobre Porto Rico. Amém, amém. Ó Senhor Jesus, que alegria para nós, né? Que surpresa maravilhosa, né? Ter aqui a presença do irmão Pedro e também os irmãos aqui, a sua família, né? Nós estamos aqui muito felizes, né? De ter essa noite aqui que o Senhor preparou para nós, e principalmente essa live, né? Meu nome é Caio, eu moro aqui nos Estados Unidos 10 anos, servindo ao Senhor, né? Nós estamos vivendo o melhor momento da vida da igreja, nós estamos felizes, né? Porque nós temos a palavra profética que é mais segura. Irmãos, isso é tudo para nós, que segurança, né? Não depende de nós, depende totalmente da palavra. Como o irmão Pedro falou, até tinha um casal aqui, o Gabi e a Jenny, que estão indo agora nesse momento para o aeroporto, estão indo somar com essa equipe que está ali em Porto Rico. Há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, nós estávamos aqui, o irmão Pedro veio numa conferência que fazia como uns 2 anos, 3 anos que não vinha por causa da pandemia. E quando nós chegamos na Flórida, nós fomos jantar com a família do Kevin, aqui em Orlando, porque nós tínhamos uma reunião especial em Orlando. E nessa noite o Senhor nos deu Porto Rico. Em dezembro do ano passado, nós já fizemos uma força-tarefa, onde foi mais de 70 irmãos para Porto Rico. Foi algo incrível, e desde então, nós estamos indo todos os meses em Porto Rico. Até que chegou um mês, como uns 4, 5 meses atrás, nós estabelecemos a casa de adolescente ali. Nós alugamos uma própria casa ali em Porto Rico, e desde então o trabalho tem sido firmado, né? E como o irmão Pedro comentou, hoje nós temos um grupo de 15 adolescentes ali firmes, sendo cuidado através da imersão, através da comportagem, e o Senhor está nos dando famílias, né? E essas famílias estão pedindo ali mais, querem mais, né? E só estamos tendo uma força-tarefa nos últimos dias, né? E está sendo umas experiências incríveis, né? Os irmãos ali, tem alguns irmãos do Brasil que vieram, né? Alguns irmãos aqui dos Estados Unidos que foram para Porto Rico, né? Então o Senhor está fazendo algo maravilhoso. E, irmãos, através de crer na palavra profética, através de crer na palavra, na direção do Senhor, né? Os jovens, os adolescentes estão sendo totalmente conquistados pela imersão,
né, pelo grito de guerra, né, por essa vida, né? Então, graças ao Senhor por tudo que está acontecendo. E aqui também nos Estados Unidos, né, na Flórida, casa de adolescente, né, nós estamos tendo nesse momento em Boca Raton uma festa com os adolescentes e os pais, né, ali concentrado mais de 60 adolescentes e os pais ali, né, nós vamos estar divulgando essa bênção que foi essa noite, né, então tudo fruto da palavra profética, né, então a gente, irmãos, nós estamos vivendo o melhor momento, é o melhor momento da vida da igreja, né, onde a gente tem segurança, onde a gente tem tranquilidade, é confiar, praticar, né, e trazer essa realidade da palavra na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Amém. Mesmo aqui em Daytona, né, nós temos poucos irmãos, nós já temos uma casa de adolescente aqui mesmo, né, nessa casa aqui, Kevin, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, esse é o caminho que Deus nos deu, né, através dos adolescentes, estamos, né, ganhando os adultos, e pouco a pouco a vida da igreja está sendo, né, uma coisa muito bem propagada, né? E os adultos, os pais de família começam a ver a transformação de adolescentes, começam a vir, né? E em todos os Estados Unidos nós temos também, né, na região de Boston, né, ali onde Milford, né? Lá em Milford também uma casa de adolescente, também muito animado, muitos frutos, né, que tem dado. Assim, graças ao Senhor, as igrejas dos Estados Unidos estão muito bem. Quem pode falar melhor, né? O Caio, né, falando melhor para nós. E também eu quero apresentar rapidamente, aproveitando o Caio aqui, apresentar rapidamente que nós estamos também aqui nos Estados Unidos há muitos anos procurando um lugar para a gente poder, né, sediar, né, a obra aqui nos Estados Unidos. E até agora o Senhor não tem nos dado de uma forma mais, né, mais sólida, e graças ao Senhor nós temos uma propriedade em vista, e nós, quando eu cheguei aqui em outubro, né, nós fomos visitar esse lugar só está faltando uma informação da prefeitura, se nós podemos fazer tudo que nós queremos fazer ali, queremos fazer de lá um centro de obra nos Estados Unidos, onde podemos fazer o CEAP, podemos ter casa de adolescentes, casa de comportores, onde nós também podemos montar futuramente PAC aqui nos Estados Unidos para aperfeiçoamento dos comportores, né? E você, né, Caio, você podia aproveitar e falar rapidamente a descrição, né, desse lugar, né? E caso o senhor confirme, né, com essas informações da prefeitura, nós queremos fechar, né, esse lugar. Não fica exatamente, né, onde estão perto da igreja, mas também não fica muito longe, né? Você explica um pouco e eu acho que para nós vai ser uma coisa boa, né? Explica um pouco. Amém. Como o irmão Pedro falou, nós estamos há muito tempo buscando essa propriedade, esse lugar, confiando no Senhor, né? Mas esse tempo não chegou. Mas agora nós cremos que o tempo chegou. E incrível, né, que nós estamos falando que nós estamos felizes, seguros, porque confiamos na palavra profética. E tudo isso começou, né, a história dessa propriedade, através da comportagem. Né? Até o Guilherme está aqui. O Guilherme estava fazendo comportagem em um mall. Ele contatou uma pessoa, né, e essa pessoa se apresentou, gostei muito do seu projeto. Aí ele falou, nós somos assim, temos isso, aquilo, nossos livros. Aí ele falou, eu sou uma pessoa que é responsável para ajudar as pessoas a comprarem propriedades. Eu sou uma pessoa que trabalha com crédito, vocês já estão nesse passo, tudo. E ele falou, puxa, vou pegar seu contato. No momento que ele deu o contato para nós, essa pessoa recebeu a oração, ficou com um kit. O Guilherme passou o contato para nós já ligamos para ele imediato. E nós já conseguimos uma reunião com ele em 2 dias. Quando nós chegamos nessa reunião em 2 dias, nós estávamos ali e esse rapaz já trouxe o melhor corretor que ele tinha para achar a propriedade para nós. Irmãos, em um dia esse corretor achou a propriedade para a gente. Amém! E aí começou e nós começamos a vir, e foi bem na época da conferência em outubro que o irmão Pedro ia vir. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Então preparou a nossa ida para lá, como o irmão Pedro falou, ela não está localizada
perto, assim, né, mais a parte litoral, onde está o CEAP atualmente, as maiores igrejas, mas ele está um pouquinho para dentro, digamos, no coração da Flórida. Né, e é um lugar estratégico, porque o Senhor está expandindo tanto no lado oeste, tanto no lado norte, nordeste aqui da Flórida. Então vai ser um lugar muito importante para nós, vai ser um lugar logisticamente estratégico para a gente ir em todas as regiões ali, e a propriedade, ela atende toda a nossa necessidade e muito mais. É uma construção, uma igreja antiga, metodista. Nós lá, Pedro, levamos essas últimas semanas o bombeiro, como nós estamos nesse processo de ter as nossas respostas, né? Para que a gente consiga fazer tudo que nós temos que fazer. Então nós levamos o chefe de bombeiro ali, nós levamos alguma autoridade da cidade ali, e esse chefe do bombeiro virou para nós e falou: essa propriedade é perfeita. Ela atinge tudo que o departamento de bombeiro precisa. E por nós, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então, irmãos, nós estamos a um passo. Né, para já avançar também, o preço que foi proposto caiu drasticamente, né, era um preço que eles estavam pedindo para nós, já diminuiu muito esse preço, e nós cremos que essa propriedade o Senhor está preparando para nós, e vai atingir tudo para ter o nosso PAC aqui, fazer as nossas conferências ali, né, e nós estamos orando, os irmãos orem por isso também, né, para que essa propriedade possa já sair no começo desse ano. Ó Senhor Jesus. E essa propriedade fica perto, inclusive, de um lago famoso, um lago Okeechobee, é isso? Okeechobee, é um dos maiores lagos dos Estados Unidos. Okeechobee. É um dos maiores lagos dos Estados Unidos. É um nome indígena, de índio, né? Muito, muito bom, lugar muito bom, sabe? Grande, uma propriedade grande com as instalações. Está parado há muito tempo, mas a estrutura está muito boa, né? Muito boa. Tanto é que o Corpo de Bombeiros foi lá, verificou que está perfeito, né? Para pouca coisa precisa fazer, né? Então, graças ao Senhor, nós cremos que o Senhor é que nos deu. Então, só falta essa última informação para a gente terminar a negociação e já começarmos a fazer pagamento, etc. Tá? Muito bom. Então, nós estamos muito contentes por tudo que o Senhor está fazendo, né? Não só com centro de obra na Europa, também centro de obra nos Estados Unidos, o Senhor está nos dando, né? Eu creio que pouco a pouco o Senhor quer avançar em todos os continentes, porque esse Evangelho do Reino é para ser pregado a toda a terra habitada. Lembre-se que eu falei, né? Não é só a toda a terra, mas a terra habitada, porque a Deus interessa, não é um pedaço de terra, interessa homem, né? Onde há, né, homem habitando na terra. Então, graças ao Senhor, para o Senhor poder voltar, né? Nós precisamos pregar o Evangelho a toda a terra habitada. Então, com essa força de comportores, né, trabalhando no CEAP, trabalhando na casa de adolescentes, né, e os irmãos das igrejas cuidando dessas pessoas, né, para edificação do tabernáculo, nós estamos muito perto do fim. Queridos irmãos, estamos muito perto do fim. É só, né, a gente perseverar, né, até o fim, né, mesmo em meio a, né, tantos ataques do inimigo, porque ele sabe que o seu fim está próximo. E nós estamos no caminho certo, né? Então é isso que também vamos falar um pouco, né, Caio, sobre essas últimas mensagens sobre os muros de Jerusalém. Nós falamos que Neemias, ele, na verdade, ele é do tempo já, vários anos depois já da restauração do templo, né? Do segundo templo, né? Que é o primeiro templo, eu falei na mensagem, nas últimas mensagens do livro, né, que o templo de Jerusalém foi destruído quando Nabucodonosor, né, ao seu exército, destruiu Jerusalém, destruiu, né, e queimou, né, o templo do Senhor. Mas o Senhor é maravilhoso, levantou um rei gentil, né, da Pérsia, e rei Ciro, e forneceu todas as condições. Quem quiser voltar para reedificar, né, a casa do Senhor em Jerusalém, podem voltar. Ele bancou, né, ele deu proteção e ele também bancou financeiramente para que pudesse voltar. Aí voltaram, então, juntamente com Zorobabel e Jesua, né, aproximadamente 50 mil pessoas, e, né, em pouco tempo, graças a Deus, o templo estava reconstruído.
Todavia, né, muitos anos se passaram, né, inclusive nesse intervalo é que acontece a história da Esther, do livro de Esther. Então, não sei se vocês sabem, Esther fica entre a história da Esther se situa entre o segundo templo sendo restaurado e o templo de Neemias, quando os muros de Jerusalém, né, ainda não estavam levantados, né? Então, foi nesse meio tempo é que o livro de Esther, né, aconteceu a história do livro de Esther, tá? Então, quando chegou em Neemias, o templo já tinha sido restaurado, mas Jerusalém estava em completa desolação, completo abandono, né? Então, pergunta-se por quê? Então restaurou-se o templo, mas estava tudo abandonado. Aí que nós vemos como é importante, né, os muros de Jerusalém. E não, os muros representam o quê? Representam estabelecer, restaurar o governo dentro da cidade de Jerusalém. E, na verdade, esse governo representa o governo de Deus, o governo de Cristo na igreja. Portanto, não basta apenas restaurar o templo, há necessidade de restaurar os muros para restabelecer o governo de Deus, né, dentro dos muros que, vamos falar hoje é a igreja. Não basta apenas restaurar o templo, lugar de habitação de Deus, mas se não estabelecer os limites para que Deus possa governar nesse lugar, se não houver um governo de Cristo efetivo, né, na igreja, né, as coisas ainda estão abertas, né, os muros estão sem os muros, sem os portões, e as pessoas podem entrar à vontade, o inimigo pode entrar, fazer o que querem, né, mas nós temos que levantar os muros. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco, né, Caio? Amém. Ó Senhor Jesus, a importância, né, do governo. Até o irmão, uma das mensagens, mostrou para nós, né, comparando com as 7 igrejas. A situação, né, como começa em Efésios, e a tamanha degradação que aconteceu, né, através de Tiatira, chegando a uma situação totalmente depravável, totalmente horrível a situação da igreja. E nós vemos uma restauração, né, das verdades, né, através, né, Martinho Lutero, né, apresentando a igreja em Sardes. Né, e eles restauraram realmente, muita coisa foi restaurada. Mas não foi restaurado a questão do governo. Né? Então nós vemos a questão do templo, né? A restauração, graças ao Senhor por tudo isso, a época que a imprenta foi criada, né? O desenvolvimento ali, a Bíblia se tornando acessível às pessoas, mas faltou o governo, a importância do governo. Ó Senhor Jesus, e hoje o Senhor está nos dando essa realidade. Hoje o Senhor está nos dando isso, o Senhor está estabelecendo o seu governo, né? A importância disso para nós, né? Porque como o irmão Pedro compartilhou agora, né? Ali, sem esse muro, sem esse governo, Satanás entra e faz o que ele quer. Né? Ele tem liberdade, ele tem oportunidade. E o que nós não queremos hoje é dar oportunidade para o inimigo. Né? Nós queremos que o Senhor tenha a oportunidade e o Senhor faça aquilo que ele tem que fazer. A sua vontade, de fato, seja cumprida nessa terra. E através de nós, né? Que o Senhor nos escolheu. Então, que maravilhoso o tempo que a gente está vivendo, né? E quanta clareza o Senhor está mostrando para nós. E interessante, a gente está até falando um pouco antes da live, né? Parece que a gente está vivendo, nós estamos vivendo a Bíblia, irmãos. Nós estamos vivendo, né, a história está repetindo no nosso dia. Realmente estamos na reta final. Né, e o Senhor está conosco. Né, e que privilégio. Ó Senhor Jesus. Só explicando um pouco para os irmãos que nos acompanham, né, que as 7 igrejas, né, referidas ali em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, referem-se a toda, não somente as 7 igrejas que de fato, né, estavam na época de João, quando ele escreveu essa carta, Apocalipse, né, a situação de cada igreja ali da Ásia Menor, mas na verdade tem, né, um efeito profético. Né? Aqui descreve, né, Caio,
toda a história da igreja, né, desde primeiro século. Então ali mostra a igreja em Éfeso, começa pela igreja, né, do primeiro século, no final do primeiro século, entra em segundo século, e daí para frente vem, né, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, né, depois vem Sardes e Filadélfia, né? Ali vem as 7 igrejas descrevendo a história da igreja. E a partir do século II, né, não houve mais um profeta, né, um apóstolo levantado pelo Senhor, como no tempo dos primeiros apóstolos do primeiro século. Então ali, né, não havia um comando, né, na palavra, uma linha, uma direção na palavra. Aí então eles estabeleceram um governo por meio dos bispos. E esse episcopado, que aconteceu no século II, não tinha efetivamente o governo de Deus, né? Acabou criando uma degradação, e isso foi aprofundar e chegou ao fundo do poço com a igreja de Tiatira. E com a igreja de Tiatira chegando ao fundo do poço, já não havia nenhuma luz da palavra, né? Era o ensinamento de Jezabel que estava ali, né, sendo seguido, né, pela igreja em Tiatira, e realmente era a era das trevas da história da igreja. Mas Deus não podia permitir a situação perdurar, porque o Senhor precisa voltar, e para voltar a situação tem que ser restaurada. Então o Senhor levantou Martinho Lutero e fez a reforma. Na época da reforma, né, um século antes, a imprensa foi inventada, e a fabricação de papel também começou a acontecer. Isso possibilitou que com a reforma de Martinho Lutero viesse a Bíblia aberta, como nós temos hoje, né, já impressa em papel, e todos então teriam, né, porque na era da igreja em Tiatira, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, somente o clero, e o clero pouco, né, entrava na palavra e entendia a Bíblia. E graças ao Senhor, através da reforma, a primeira verdade que libertou o povo da escuridão foi a justificação pela fé, né? E a partir daí, por causa da Bíblia aberta, né, muitas verdades foram restauradas. Então eu pessoalmente comparo a isso como a restauração do templo, né? A restauração do templo começou o quê? As pessoas começaram a ver na luz da palavra quem realmente era Deus, né? As verdades sobre Deus triuno, sobre Deus, a Trindade, e também a verdade sobre Cristo, né? A obra de Cristo, né? Tudo que Cristo fez, e muitas verdades foram restauradas naquele tempo. Então, isso é no tempo da igreja em Sardes. Só que com a reforma, né, o prefácio da carta para a igreja em Sardes descreve: tu tens nome de que vives, mas está morto. Quer dizer, você parece que está vivo, tem a Bíblia na mão, você está restaurando muitas verdades, mas parece que você termina não executando nada efetivamente. Então, era exatamente a situação em que Neemias se encontrou, né? Que os muros estavam derrubados e os portões foram queimados, né? E Jerusalém estava em desolação, ainda que houvesse já sido restaurado o templo. Então, o Senhor precisava da igreja em Filadélfia, né? Filadélfia é para restaurar os muros de Jerusalém, né? Então, queridos irmãos, eu quero, né, assim, mostrar para os irmãos um pouquinho, né, a nossa visão no passado era a seguinte, né, Caio? Não sei se você lembra desse tempo, né, que a gente se referia à construção dos muros e à restauração do governo dentro de Jerusalém somente, né, a visão da igreja e a visão da prática, né, da unidade da igreja, uma igreja em cada cidade, né,
Claro, primeiramente tem a visão correta do que seja a igreja, né, a prática da igreja, e também a igreja universalmente é uma só, né, que compõe todos os santos, né, de todas as épocas do Novo Testamento, né, até o futuro, até o Senhor voltar. Então, compõe todos os santos que verdadeiramente foram salvos e regenerados pelo Espírito, né? E só que também localmente, né, em cada cidade, a igreja é uma só. A igreja é indivisível, não dá para dividir. Então, como para nós, né, naquele tempo, a luz era assim: restauração dos muros significa restaurar a visão da igreja, restaurar a visão da unidade da igreja, restaurar a visão da unidade prática da igreja, que é uma igreja em cada cidade, né? E para nós aquilo era, né? Então, com base nisso, a gente dizia: nós estamos na base correta, no terreno correto da igreja, né? E que quem estiver fora dessa visão, dessa base, estaria numa base divisiva, seja em cima de uma doutrina ou em cima de um grupo, em cima de uma pessoa, né? Então, assim, a única base correta era a base da localidade. Então, para nós, isso era reconstruir os muros. Mas, Caio, eu vejo pela luz de Neemias, é mais do que isso. Né? É mais do que isso. Né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje pode haver, né, Caio? Pode haver. Por causa dessa visão, então eu alego, eu tenho essa visão da base da localidade, visão correta, né, da base da localidade. Então eu vou para uma determinada cidade, eu levanto a igreja daquela cidade, né, levanto a igreja daquela cidade. Então é como se eu tivesse ido para a lua, fincado uma bandeira na lua, e dizer: eu cheguei primeiro. Então, eu cheguei primeiro nessa cidade, então eu tenho o direito de dizer que eu sou a igreja dessa cidade. Aí vem outra pessoa também diz que tem a visão da igreja, né? E difere do que eu falo. Ele não me considera como a igreja da cidade, ele acha que ele é que está na igreja da cidade. Então ele diz: não, eu é que sou a igreja. Então, de repente, ainda que cada um alegue que esteja certo, pode haver, de repente, várias pessoas dizerem a mesma coisa, porque essa visão que o Watchman trouxe, muitos leram, muitos estão percebendo que esse é o caminho. Então, muitos podem estar levantando uma bandeira e dizer que eu sou a igreja dessa cidade, eu também, mas eu não concordo com você, eu é que sou a igreja. Então, de repente, uma cidade tem 2, 3, 4 grupos que se alegam ser a igreja. Então, esse muro fica muito subjetivo. A prática do muro é muito subjetiva, Caio. Não sei se você percebeu. Essa forma de ver as coisas ainda é muito frágil. Então, eu gosto muito do que Andrew Miller. Ele escreveu o livro A História da Igreja em 1800 e alguma coisa. Ele, quando escreveu a igreja em Filadélfia, ele falou assim, né? O que a Filadélfia tem de diferente e que o Senhor pôde usá-lo para trazer de volta a situação normal da igreja, e que será usada, essa igreja será usada para trazer o Senhor de volta. Amém. E o que há de diferente? Né? Ele falou assim, que para essa igreja, os tesouros, eu vou falar literalmente o que ele escreveu, os tesouros da palavra profética foram destrancados para a igreja de Filadélfia. Amém. Irmãos, onde está a chave? A chave, quando a gente fala dos muros, onde a gente fala do governo, irmãos, a chave estão na palavra. Amém. A palavra profética. Os tesouros da palavra profética, né, foram destrancados para a igreja em Filadélfia. Queridos irmãos, aí que faz a diferença. Amém. Então você pode dizer, não, eu tenho a visão da igreja Caio, né? Mas eu vejo diferente de você. Você também tem a visão da igreja. Eu digo, eu sou igreja na cidade A. Você, não, eu que sou igreja na cidade A. Não, isso pode ser, né, entendido, né? Mas a igreja só pode ser uma, só pode ter uma. Então, quem é que define na visão de Andrew Miller?
Quem que define aquela que tem a palavra profética e segue a palavra profética. Amém. Porque a palavra profética, ela vem de Deus. Amém. Ela não é de um homem. Não é um grupo de um fulano de tal. Então, a palavra do fulano de tal falando equivale. Não. Essa palavra, se ela é profética, ela é de Deus. Amém. Mas sai da boca de um homem. Aí você vai dizer, então qualquer um também pode dizer que aqui eu também tenho a palavra profética. Bom, a palavra profética precisa ser confirmada. É assim que você distingue uma palavra de um profeta qualquer e da palavra que o Senhor está falando para a igreja em Deuteronômio 18. O Senhor falou, não, né, suscitarei um profeta. Esse profeta não falará do seu jeito, não falará da sua própria palavra. Eu é que porei a minha palavra na boca dele, ele falará somente aquilo que eu ordenar. Tá? Então, é isso que define os muros e o governo. É Deus quem manda. Mas Deus manda como? Deus manda através da palavra profética. Mas se você vai dizer, mas eu também falo a palavra profética, tá bom. Então, que é a palavra profética? Se a palavra é a palavra que vem da boca de Deus, e se a palavra se confirmar, né, Caio? Aí sim é a palavra profética. Então, se não se confirmar, né, Deus falando em Deuteronômio 18, não precisa temer a esse profeta não, porque essa palavra não é minha. Então, se é a palavra profética, essa palavra tem que ser do Senhor, tem que se confirmar. E só pode haver uma palavra profética em cada época. Senão Deus teria 2, 3 igrejas, 2, 3 direções diferentes. Não, Deus não tem. E próprio Jesus falou, né? Como é que os judeus questionaram, se você é o profeta de Deus, você é o profeta, então nos dá um sinal, não é isso? Nos dá um sinal. E o sinal que Jesus falou assim, se eu falar que eu sou um profeta, o meu testemunho não é verdadeiro. E o outro tem que testificar de mim. Mas vocês acham que algum homem que vai testificar por mim, não, vocês acham que é João Batista? Não, João Batista deu testemunho de mim. Mas eu quero um testemunho mais forte. Qual é o meu testemunho mais forte? É meu Pai. Né? Como é que Deus vai testificar por mim? É que as obras que Ele me confiou para fazer, e essas mesmas obras que eu faço, né, testificam de que o Pai me enviou. Quer dizer, nenhum homem é capaz de fazer a obra que Deus manda o homem fazer. Então, quando a palavra que Deus fala através de um profeta e Deus mesmo confirma essa palavra, irmãos, só pode haver um canal. Amém. Só pode haver uma fonte que dê direção para a igreja. E aí que está o governo. Não sei se vocês entenderam. Aí que está o governo. Então não dá para dizer, né, Caio? Eu e você, cada um acha que é uma igreja, mas a palavra profética só tem uma. Quem segue a palavra profética? Quem segue está confirmado. Amém. Quem não segue não é governo de Deus. Amém. Estou certo, Caio? Certíssimo. Ó Senhor Jesus. É tão certo que nós vemos todos os dias essa palavra sendo confirmada. Nós estávamos há pouco falando dos adolescentes. Irmãos, isso é um milagre. O que acontece no nosso meio, através das casas de adolescentes, né, o testemunho aqui, né, em todas as cidades, em todos os lugares que a gente vê, né, esses adolescentes que há um tempo atrás era dificuldade, era um problema, era um grande desafio, hoje é a bênção das igrejas. Né, hoje a reunião está na mão deles, todas as atividades estão na mão deles. E uma característica que eles têm que é muito forte, né, eles amam a palavra profética. Amém. Eles transcrevem, eles fazem grito de guerra, eles fazem imersão, eles pregam o evangelho, fazem comportagem, porque eles amam a palavra profética. Amém. Então, nós hoje, irmãos, precisamos ver isso. Né? A importância de nós amarmos a palavra profética. Né? Como o irmão Pedro falou, o Senhor, ele quer terminar essa era. O Senhor quer voltar. Né? E para isso o Senhor precisa da igreja de Filadélfia. Né? E a característica da igreja de Filadélfia é essa. Né? É um só falar, é uma direção. Né? É muito esclarecedor, irmão Pedro, muito esclarecedor. Né? Essa luz que o Senhor está nos dando hoje em Neemias. Realmente,
né, aquela base que nos foi dada, que nos foi mostrada. Eu lembro disso, sim. Né? Essa base que o Senhor tem nos dado, né? Amém. Né? Foi uma luz que o Senhor nos deu. Não tem nada de errado, mas hoje o Senhor deu mais luz ainda. Sim. Que não é algo que eu, homem, vou determinar, né? Porque nós, homens, temos diferenças, e a gente sempre vai ter diferença, né? E as diferenças vão vir. Então, o que eu não concordo com você, me divide de você. E então, já era, né? Ó Senhor Jesus. Mas por isso que não é o homem que governa a igreja. A igreja é de Deus, né? E o Senhor é a palavra, e Ele governa através da sua palavra. Então, a importância da luz que Neemias está dando para nós hoje é essa. Esses muros, né? Esse encabeçamento, né? Nós até falamos, né, Rondavi, essa semana, em Porto Rico, aqui nos Estados Unidos, né, através da comportagem, um livro na mão, né, traz o governo, o encabeçamento de Cristo na vida dessa pessoa e levanta o muro. Né? O que o Senhor quer é que cada família, cada pessoa levante um muro. Mas a base disso, a orientação disso, a direção disso, é da palavra profética. É de uma direção, de uma palavra. Se fosse assim, acho que, na verdade, é o resultado de hoje, né? Tantos grupos, tantas opiniões, e tanta briga, e tanta coisa, né? Irmãos, o Senhor não está nisso, o Senhor está na palavra profética. O Senhor tem um foco, e a gente não pode perder tempo do que eu acho ou não acho. Eu tenho que crer. Né? Eu tenho que crer que não é pela minha força, né? Não é pelo meu poder, mas pelo Espírito, pela palavra. Né? E o Espírito é o Senhor é a palavra. Então, realmente, né, a palavra profética, ela está sendo confirmada, ela é segura para nós. Deuteronômio 18 é muito claro, fique tranquilo. Né? Se esse profeta não fala pelo Senhor, ele vai morrer. Vai acontecer alguma coisa, não vai dar em nada. Mas se ele fala pelo Senhor, ali em Deuteronômio 18 fala, nós precisamos dar atenção. Nós precisamos ser obedientes. Irmãos, vamos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. Para nós sermos como esses adolescentes. Né? Se você tem qualquer tipo de dificuldade, faz transcrição, né? Faz imersão. Eu não conheço ninguém que faz imersão e fica a mesma coisa. A pessoa que faz imersão ela é diferente. É verdade. Né? Até as pessoas novas que nunca nos viram na vida, faz imersão com a gente, ela já fica diferente. Então, assim, isso realmente é o Senhor. A palavra profética é a confirmação. Né? É a palavra do Senhor, é a direção do Senhor para nós. Essa luz nova. Isso que é maravilhoso, irmão Pedro. A luz é nova, e sempre nova, e amanhã é nova. Né? O Senhor sempre nos abençoa, né? Mas nesses últimos anos, esses últimos 5 anos, quanta revelação. Por quê? A igreja em Filadélfia, o Senhor destrancou os tesouros. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós temos os tesouros destrancados. E esse tesouro a gente tem que praticar. Nós temos que viver, né? Ter a realidade disso. Ó Senhor Jesus. Você vê, quando não tinha governo, né, Caio? Ainda que tivesse na base da localidade, você me falou, mas tem muita disputa, muitas opiniões diferentes ainda, né, em Jerusalém. E graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa luz, principalmente a palavra profética já existia há alguns séculos, foram restauradas há alguns séculos. Mas o que deu a diferença é que nesses últimos anos o Senhor nos deu a consciência de que essa palavra, né, vem de Deus, e essa palavra faz a obra de Deus. E nós vimos a obra de Deus sendo feita assim, diante dos nossos olhos. Algo que seria impossível para nós fazermos, né, Caio? As coisas vão acontecendo. Por exemplo, a comportagem dinâmica. A comportagem foram anos e anos, os irmãos foram fiéis ao irmão Dong, o Espírito deu essa ferramenta maravilhosa para a igreja, mas precisou esperar há 5 anos atrás o Senhor dá uma potencializada. Aí aconteceu essa comportagem dinâmica que só no Brasil nós estamos distribuindo nesses 5 anos, 12 milhões de livros. Nossa, Senhor Jesus. Comportagem dinâmica. Quer dizer, quem faz essa obra,
né? Não é homem, não é homem que consegue fazer. E de repente o quê? A rede de cuidado, as mulheres conectadas, Avança Jovem, né? Fábrica de Vencedores, os irmãos todas, as igrejas saindo, pregando o evangelho do reino, fazendo comportagem e ultimamente com mais do que claro, né? Clara a ação do Espírito, é impossível se você negar isso. É o que está acontecendo no meio dos adolescentes. Amém. Né? Adolescente, por exemplo, né? Você falou, adolescente, talvez até muitos sejam pré-adolescentes. Né? São de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos de idade. Mas a vida desses meninos está sendo transformada, por quê? Porque eles amam a palavra. Amém. Eles fazem a transcrição, acompanham a palavra profética. Você não acredita nessa idade ficar sentado, prestando atenção com o caderno na mão, anotando. Não é possível, não é possível. É uma idade que, na verdade, né, algum tempo atrás, até para vir para a reunião, era um sacrifício. Eles não querem nem sentar na reunião. Hoje não. Hoje não tem lugar na frente, sentam no chão. Sentam no chão, anotando e tal. E a vida desses meninos estão transformadas. Amém. Eles estão tendo melhores notas nas escolas, estão tendo bons testemunhos junto aos seus pais, né, junto com os adultos. A transformação, a mudança da vida deles é visível, né, a olho nu, né, a patente aos olhos de todos. E a mudança que eles trouxeram para a vida da igreja, as reuniões da igreja, o perfil, né, da igreja mudou totalmente. E não só isso, né, ultimamente está acontecendo o quê? Muitos deles estão sendo batizados. Sim. Amém. Estão trazendo seus pais, né, para a vida da igreja. Amém. Irmãos, esse é um caminho que o Espírito deu para a igreja. Amém. A expansão, a multiplicação, né, número de pessoas na igreja está aumentando por causa disso. Nossa, né, por causa desse caminho que o Senhor nos deu. Quer dizer, não dá para negar, né, cara? Não dá para negar esses anos todos vendo a palavra profética sendo cumprida, né, confirmada pelo Senhor. Né, tal. É por isso, Caio, é que tudo que aconteceu em Neemias está acontecendo conosco. Amém. As portas do Hades estão tremendo e tremendo de raiva, né? Porque nós estamos edificando realmente, nós estamos fechando os muros, estamos estabelecendo um governo, né? Estamos instalando as portas, Amém. Os portões, porque antes de instalar, ainda com o templo pronto, o Sambalate, né? Que era de Samaria, né? Podia entrar em Jerusalém e mandar e desmandar ali, né? O Tobias, né, podia vir, o Arábio, né, podia vir, quer dizer, toda a vizinhança podia entrar em Jerusalém e mandar desmandar qualquer um, né, como se fosse casa de ninguém, não tem dono aqui, né? Eu acho que não, eu devo estudar essa mensagem, eu devo falar aquela mensagem, eu devo, sabe, aqui é terra de ninguém. É a terra de ninguém, não tem governo de Deus, né? Cada um dita regras aqui dentro. Mas graças a Deus, conforme os muros foram levantados, né, nós vamos ver, cada vez mais, não é mais o homem quem manda, é Deus quem manda. Aí o inimigo começa a ficar preocupado. Aí então, primeira tática, né? Sambalate, Tobias, né? Nós viemos aqui para ajudar vocês, edificar junto com vocês, né? Na verdade, com a intenção de parar a obra, com a intenção de destruir, né? Na verdade, tem pessoas que têm ambição, pessoas que têm outras intenções, fala que está junto de você, mas esse de estar junto de você, na verdade, é para te dar facada nas costas, para te fazer parar a obra, né? Mas ainda bem que Neemias tinha visão, Neemias falou, não, essa obra aqui, só quem tem coração puro vai tocar. Amém. Nós vamos fazer, né? Não queremos a ajuda de vocês, não. Aí que eles ficaram mais furiosos ainda. Aí quando os muros chegaram à metade da altura, eles vieram com toda a força, eles queriam, sabe, se misturar, eles queriam entrar escondidamente e depois matar, né, os judeus que edificavam o templo, os muros. Quer dizer, eles fizeram de tudo para parar a obra. Aí Neemias chegou a mandar, né, todo mundo
né, metade trabalhava, metade empunhava as armas, porque qualquer hora o inimigo podia entrar, pular o muro, porque o muro aí não tinha fechado. E, né, aí tentaram, né, distrair Neemias, chamando Neemias para encontrar-se com eles num lugar, na verdade, para matá-lo, né? Então, graças ao Senhor, não caiu nessa armadilha. Amém. Aí, quando ele viu que o muro já chegou na altura toda, aí, então, Sanbalat e Tobias vieram o quê? Vieram com uma carta aberta. Ó, cuidado, Neemias está querendo exaltar sobre vocês. Ele quer ser o rei dos judeus. Sabe, isso acontece a mesma coisa. A palavra profética, será que é uma só? É um só profeta? Né? Não é isso, não é aquilo, né? Ele quer se exaltar sobre vocês, ele quer, né, ser idolatrado, quer dizer, então assim, coisas desse tipo, né? E uma carta aberta, aí carta aberta para confundir o povo, né? E infelizmente alguns ficam confundidos. Irmãos, não vamos cair nessa armadilha, né? Vamos continuar, né? Aí quando terminaram todo o muro e também fecharam as portas, porque não adianta ter muro aberto e porta aberta, né? E aí quando eles fecharam a porta, o governo foi estabelecido. Amém. Aí não entra qualquer um aqui para falar, né? Aqui tem um governo de Deus, aqui quem manda é o Senhor, né? Então, mesmo assim eu mostrei no final do livro de Neemias, né, Tobias havia se aparentado com a família de sacerdotes. E a família de sacerdote ainda deu para ele um recinto grande dentro da casa de Deus, dentro do templo. Que absurdo, sabe? Isso tem coisa de aparentar. Cuidado para você não se aparentar aqueles que são contra, né, Jerusalém, contra a edificação dos muros, né, contra, né, nós trazemos o Senhor de volta. Então, irmãos, vamos continuar, né, firmes e vendo esse trabalho todo, mas eu quero dizer para vocês que não é só a gente estar certo juridicamente, não é só também dizer nós temos o direito hoje, nós somos a igreja de Filadélfia, nós temos os muros restaurados, né, a palavra profética, nós obedecemos a palavra profética, mas nós precisamos ainda seguir para frente. Amém. Não só ter uma base jurídica certa, nós precisamos, irmãos, que Cristo, de fato, encabece a nossa vida. Amém. O que eu venho falando há muito tempo, nós não podemos ter apenas a aparência da igreja em Filadélfia e não ter a realidade, né? Então, irmãos, nós não podemos ter a aparência de um homem espiritual. Caio, né? Eu vou te dar uma aparência que sou um homem muito espiritual, eu faço oração, eu prego belas mensagens, mas o que o Senhor precisa é realidade. Amém. Né? Porque o Verbo se fez carne, né? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus trouxe a graça para nós, visa a infundir realidade em nós. Amém. Né? Eu e você não podemos só ter uma aparência nós somos bons cristãos, temos uma boa família cristã, criamos os filhos num ambiente cristão. Não basta ter só esse ambiente, essa aparência. Hoje o Senhor quer realidade. Amém. Por isso existe uma diferença entre a aparência do reino dos céus e a realidade do reino dos céus. No passado a gente dizia a aparência do reino dos céus é a cristandade, não é a igreja. Não, mas não, tem aparência e pode estar na igreja. Né? Então como é que nós vamos chegar a ter realidade do reino dos céus? Né? Eu já falei isso no livro de Efésios, fala muito claramente. Só quando Cristo nos encher totalmente, cara. Amém. Não é? Sim. E como é que Cristo vai nos encabeçar? Enchendo-nos. Amém. Como é que vai nos encher totalmente? Né? Habite Cristo em vosso coração, não é isso? Amém. E depois o quê? Para você, juntamente com todos os santos, compreender qual é a altura, a largura, a altura, o comprimento. Lembra? Sim. Aí ele fala assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Se você for para grego, essas sejais tomados aqui tem um sentido de verbo encher. Sejais enchidos ou preenchidos.
até toda a plenitude de Deus. Então, qual é a maneira, né, Caio, que Cristo está fazendo para a gente realmente ter o governo de Cristo? Não só de uma maneira nominal na igreja, mas ter de fato na igreja em mim, na minha vida, na sua vida. Amém. Como? Permitindo que Cristo encha o meu ser Amém. com Ele mesmo. Amém. Com Ele mesmo, com Cristo mesmo. E como é que Cristo nos enche com Ele mesmo? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí Amém. volta para a palavra profética de novo. Amém. Então, a palavra profética estabelece os muros. A palavra profética estabelece o governo de Deus. Amém. Mas esse governo de Deus não pode ficar só na aparência. Esse governo de Deus tem que ser, de fato, na realidade, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Amém. E de que maneira? É pela palavra. Então, não apenas eu sigo a direção que a palavra dá, mas eu também preciso permitir que a palavra seja inculcada no meu coração. Isso está em Deuteronômio 6. Quando a palavra é inculcada no meu coração, aí Cristo realmente, ele encabeça, ele é o rei, ele é quem manda. Amém. Não adianta dizer só, não, todo mundo da igreja de Filadélfia, Cristo é quem manda, mas vai não manda na sua vida. Né? Então, como é que eu vou fazer Cristo mandar? Por isso, graças a Deus, estão praticando a imersão. Amém. A imersão na palavra. E os nossos adolescentes descobriram o caminho. Eles fazem transcrição, eles fazem um grito de guerra, fica mais ainda inculcada a palavra. Né? E assim, pouco a pouco, a realidade de Cristo está sendo instalada aqui, ó, dentro de nós. Não fica só uma aparência. Aparentemente sou um cristão muito espiritual. Não importa para Deus isso. Para Deus importa quanto de realidade você tem. Amém. Né? Então, irmãos, nessa direção que nós estamos buscando. Né? Eu falei muito, né, Caio? Fala um pouquinho. Não, pode falar mais. Ó Senhor Jesus. Não, e o mais lindo de ver é que o que o Senhor está nos dando hoje, a realidade que o Senhor está nos dando hoje através da palavra profética, ela quebra todo o conceito de Sardes, né? Como o irmão já falou em várias mensagens, o problema é que nós carregamos nós herdamos muita coisa de Sardes. Né? O homem tem aquela coisa, né? Ele chegou a um status, ele é alguém pelo tempo, por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. E na verdade hoje o Senhor não está contando com o que você é, ou o cargo que você tem, e sim se você é fiel. Amém. Né? E uma das coisas que nós temos desfrutado muito, eu tenho desfrutado muito, é que eu preciso ser um fiel receptor e um fiel transmissor da palavra profética. Sim. Porque essa fidelidade é que o Senhor conta. Então o Senhor não conta comigo que eu fiz aquilo, deixei de fazer aquilo. Então é isso que às vezes está causando muito problema em alguns irmãos. Mas eu tenho isso, tenho tantos anos isso, tanto... Aí chega um adolescente na sua localidade. Aí chega um pequenininho ali, que pega um microfone, porque eles brigam aqui, irmão Pedro. Eu estava falando com a Raquel e o João esses dias, ela falou que é em todo lugar. Eles brigam para quem quer fazer o grito de guerra. Eles brigam quem quer pegar o microfone, fazer oração, fazer imersão. Essa é a briga dos adolescentes hoje. Ó Senhor Jesus. Então aí chega um adolescente, que não sabe distinguir o bem e o mal, né? Não sabe nada, mas é deles que o Senhor confiou. Irmãos, nós precisamos ser como esses adolescentes. Amém. Nós precisamos ter esse coração também, ser fiel, receptor, mas ser fiel transmissor, da palavra profética, como o irmão Pedro falou, é a palavra profética que faz tudo. É ela que vai restabelecer o governo de Deus, é ela que vai encabeçar a minha vida, é ela que vai fazer esse muro ser construído, é ela que vai afastar todos esses fofoqueiros, todos esses que querem falar, ou se opor contra a palavra profética. Não tem outro caminho, irmãos. Esse caminho que o Senhor deu para nós. Nós sermos fiel cada vez mais claro, mais desfrutável, mais maravilhoso vai ser a nossa vida. Então, realmente, o Senhor, Ele conta conosco. Amém. E o evangelho que o Senhor está nos dando, esse evangelho do reino, é o evangelho para encabeçar a vida das pessoas. Para transformar a vida das pessoas. Porque o Senhor tem uma vontade, Ele quer que essa vontade seja feita. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Muita luz, né, Caio? Muita luz. Muita luz. Caio, eu queria aproveitar que você
Acho que todo ano aqui vocês fazem um Summer Camp, né? Sim. Que mês que é? Em julho. Em julho. Você não quer aproveitar e convidar? Amém. Ó Senhor Jesus! Você, adolescente, jovem, também os irmãos de mais idade, todo mundo. Nós temos aqui nos Estados Unidos, o período de férias é o período de verão, que é de junho a agosto. Então, nós gostaríamos de convidar vocês. Nós temos o nosso Summer Camp, nossa conferência de jovens nacional. Nós temos a data, eu não lembro a data, mas o Davi vai me ajudar aqui. Não coincide com a nossa conferência. Não, é depois dela. Claro! É depois dela. Então, nós... É uma semana depois da conferência de jovens na estância. Então, prepare-se, fale com o irmão responsável da sua cidade, já prepare aí, já prepare os jovens, prepare os adolescentes, pede para o Senhor abrir portas. Você que já tem visto, que já tem passaporte, é mais fácil, mais rápido para ti. Você que não tem, não desanima. Vai tirar o seu visto, vai tirar seu passaporte. Ah, demora muito. É melhor você começar. Um dia vai sair. E o Senhor ele pode apressar isso aí. E vem para cá. Vem participar conosco aqui desse Summer Camp, dessa conferência de jovens nacional. Ó Senhor Jesus. Vem para a Flórida. Vem ver. Hoje eu vou terminar um pouquinho diferente, Caio. Vou pedir para o dono da casa, o Kevin, fazer uma oração. Amém. Vem, Kevin. Esse é o Kevin, né? Louco pelo Senhor, né? Dono da casa, pedi para ele fazer uma oração. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor, obrigado por este día, Señor. Este día que empezó con Casa de Adolescentes y salimos por la rúa y tenemos la visita de hermano Pedro. Oh, Señor Jesús y su familia. Nosotros somos estos que seguimos la palabra profética. Señor Jesús, tú quieres que nosotros traigamos tu reino, Señor, y vamos a hacerlo, Señor Jesús, porque tú, Papito Dios, estás con nosotros y nosotros estamos trabajando, levantando los muros, porque el gobierno de Dios está establecido aquí. Amén. Amén. Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén.